Olá, dando início a mais uma entrevista da semana aqui do Observatório Luziense, hoje nós conversamos com Leandro de Aguiar e Souza. Ele que é coordenador de extensão do Instituto Federal de Santa Luzia, coordena alguns projetos como a ideia do Parque São Bené. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto e sobre outras interações também que o Instituto Federal faz com a nossa cidade e com o entorno. Leandro, muito obrigada por aceitar o convite do Observatório Luziense. Você tem coordenado alguns projetos que aproximam os alunos do IFMG da comunidade da nossa cidade e do entorno, né? O que você acha que é o papel do IFMG nesse sentido? Qual que é a importância dessa aproximação? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Primeiramente, é importante nós compreendermos qual é a proposta do Instituto Federal. Na verdade, é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Ele tem como base a ideia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, com isso, é uma lógica de ensino que precisa, para atingir os seus objetivos, romper o espaço tradicional da sala de aula. Então é uma lógica de ensino e aprendizado que envolve obrigatoriamente os arranjos produtivos locais e regionais, as comunidades do entorno e uma série de outras questões. Muitas das pessoas da nossa população, no caso, não sabem da existência do IFMG. O que fazer para gerar uma visibilidade um pouco maior para o Instituto? Bom, esse é um dos grandes desafios, é uma pergunta excelente, né, que você faz. Eu considero que, para nós, nesse momento, o grande desafio é descobrirmos quais são as demandas da sociedade em suas mais diferentes formas e ações e representações, e tentarmos criar e promover articulações para, de alguma maneira, atender a essas demandas. E tem uma coisa que é muito importante, porque nós temos uma frente de trabalho, uma frente de ação, que é identificar essas demandas e tentar atendê-las. Mas também, por outro lado, nós temos uma ampla oferta de ensino. Então, por exemplo, cursos superiores, cursos técnicos, técnicos integrados, subsequentes e uma série de outras ações que a gente entende que tem como público-alvo o cidadão luziense. Então, obviamente que não só o cidadão luziense, mas sem sombra de dúvida ele é uma peça importantíssima para estar ali presente. E aí o que a gente percebe? Com o fortalecimento dos nossos cursos, o ingresso, em relação às vagas disponíveis vai ficando cada vez mais disputado. Mas a gente tem uma oferta de cursos técnicos subsequentes e cursos de formação inicial e continuada que podem ser ofertados a partir de demandas flexíveis, que aí certamente a gente conseguiria atingir esse público. A gente precisa identificar as demandas e verificar também as melhores formas de atendê-las. Sim. Recentemente vocês firmaram uma parceria com a Associação Empresarial de Santa Luzia, né? Na sua visão, qual que é o potencial econômico da nossa cidade? Como que você vê essa parceria? Bom, na minha leitura, vamos apenas lembrar a contextualização dessa parceria. Primeiro, esta começa juntamente com a Prefeitura de Santa Luzia, né? Nós firmamos, hoje nós temos 3 parcerias com a Prefeitura. Uma delas é esta, em que a gente está elaborando um estudo bastante abrangente, de modo a entendermos a produção econômica no território luziense e, consequentemente, gerarmos diretrizes para uma revisão da política de desenvolvimento econômico. Sim. A partir dessa parceria, ela se estendeu.
né, junto à prefeitura, ela se estendeu. Nós trouxemos a associação empresarial para participar desse trabalho, o que foi excelente e legítimo. E eu entendo que Santa Luzia tem um potencial muito grande, não só do ponto de vista industrial, quanto do ponto de vista comercial e de serviços, que são já duas realidades Sim. que a gente vai perceber, né? Tanto um eixo industrial que se dá a partir da BR-381 e percorre a Beira-Rio, a Avenida Beira-Rio e a rodovia MG-20, mas também temos um grande eixo comercial e de serviços que se estrutura a partir das avenidas Brasília e Alvorada e se, de alguma maneira, estende para o entorno. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um potencial enorme na perspectiva da prestação de serviços, e aí os serviços mais variados possíveis, que envolvem desde a construção civil até mesmo a produção de serviços tecnológicos de baixo custo, e que de alguma maneira seria o foco das nossas ações para os próximos anos. Sim. Leandro, vamos dar só uma pausinha, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, a gente vai para um breve intervalo comercial e você fica com a gente, daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Como anda o site da sua empresa? Ele funciona? Site é coisa séria. Deixe nossa equipe te ajudar. Nossas soluções são totalmente customizadas. Pode ser um sistema, um site, um app. Nós conseguimos te atender. Entre em contato. DC Soluções, sites e sistemas inteligentes. Clínica Animalia, eleita por 3 vezes a melhor clínica veterinária de Santa Luzia. A única com pronto atendimento 24 horas para seu pet. Excelente estrutura de banho e tosa para deixar seu filhote sempre lindo e cheiroso. Toda a linha e cuidados com pets, medicamentos e brinquedinhos. Entre em contato. Fone 3642-2906. Rua Direita, número 253, Centro Histórico. Cuidar dos animais. Nossa missão com dedicação, profissionalismo e amor. Leandro, voltando então, do nosso breve comercial, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o nosso vetor norte, A gente está numa posição muito privilegiada. O que você acha que poderia ser feito para que Santa Luzia se destacasse mais no vetor norte, fosse uma cidade mais visível, digamos assim? Bom, como você disse, eu gosto de destacar, na verdade, mais que uma posição privilegiada, eu considero que Santa Luzia encontra-se numa posição estratégica no contexto do vetor norte, que é um dos eixos que mais receberam investimentos públicos e privados nos últimos 10, 12 anos na região metropolitana de Belo Horizonte. No contexto específico de Santa Luzia, eu entendo que nós temos atividades econômicas consideravelmente relevantes no âmbito do vetor norte. Então, Santa Luzia já encontra-se com um papel de destaque nesse contexto, mas eu também considero fundamental enfatizar que nós precisamos potencializar essa realidade. Primeiro, a importância do próprio Rodoanel, que vai atravessar, sendo implementado, se ele vier a ser implementado nos próximos anos, ele vai cortar o município na sua parte central, no sentido oeste-leste, vai promover uma articulação com os eixos da rodovia MG-20, com o eixo da Avenida Beira-Rio e da rodovia BR-381. E aí, essas atividades industriais e de serviços e comerciais também tendem, obviamente, a serem amplificadas e fortalecidas. Porém, eu considero de enorme importância que Santa Luzia aumente a sua articulação com a ferrovia, que já corta o município, já atravessa o município no sentido, na porção central, no sentido norte-sul, e que a gente faça uso de outros sistemas, tais como os sistemas de informações, de fluxo de dados e informações, e a implementação de novas fontes de energia,
tais como a energia solar. Sim. Com relação a isso, a gente precisa destacar 2 pontos. Primeiro, Santa Luzia já dispõe de um sistema de informações, de uma rede de informações bem implementada, que necessitaria de alguns investimentos complementares e de um melhor sistema de fiscalização para ela poder operar bem. Definir também um modelo de como se daria a operação dessa rede, né, o que seria feito pela iniciativa pública e o que seria feito pela iniciativa privada. E com relação às fontes de energia solar, a gente enxerga um potencial muito grande de implantação de sistemas de geração, de microgeração e até mesmo, acho que principalmente microgeração de energia elétrica nesse eixo norte-sul estabelecido a partir da rodovia MG20 e da Avenida Beira Rio. Sim. E isso conseguiria, de certa maneira, atrair novos investimentos, mas também desenvolver investimentos no município. Porque, para mim, esse é um grande vício que a gente tem. Toda vez que a gente vai discutir alguma questão relativa ao desenvolvimento econômico, fala-se muito em políticas de atração de investimentos. Mas eu vejo ainda pouco debate em relação ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento de conhecimento, uma produção efetiva estabelecida no próprio município. E aí eu vejo o papel da tecnologia de baixo custo, que poderia ser trabalhada no contexto luziense. Santa Luzia tem hoje, Leandro, uma outra grande dificuldade, que é a falta de um plano diretor de desenvolvimento urbano que atenda corretamente a cidade, como deveria atender. Como que isso influencia no desenvolvimento de problemas críticos para a cidade, como a gente tem hoje, principalmente em relação à mobilidade? Perfeito. Bom, primeiramente, nós, em alguns momentos, a gente fala que o principal problema do Brasil é a falta de planejamento. Então, Santa Luzia sentiria falta de um plano diretor, de uma ação nesse sentido. Eu gostaria de destacar que o problema não é exatamente a falta de um plano diretor. Santa Luzia tem um plano diretor. Sim. E ela tem uma lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que inclusive foi modificada recentemente. Então, não é a falta de um plano. Sim. A realidade de Santa Luzia, se a gente for observar, a implantação, por exemplo, dos conjuntos Cristina e Palmital, eles não se deram sem planejamento. Eles foram feitos, inclusive, pelo governo do Estado, o governo do Estado de Minas Gerais, né, conduzidos pelo governo do Estado. A Avenida Brasília, né, quando era uma rodovia estadual e foi transformada, mesmo com algumas questões ainda legais a serem resolvidas, mas foi transformada em uma avenida, né, porque na prática ela é uma avenida, havendo ainda algumas questões, como eu falei, de legalidade e de administração e de gestão, mas também foi fruto de um processo de planejamento. Então, o problema não é exatamente a falta. Eu considero que talvez o grande desafio é a gente conseguir estabelecer uma instância efetiva de planejamento ou mecanismos efetivos de planejamento que, de fato, atendam ou enfrentem os grandes desafios presentes no contexto municipal. Então, para isso, eu vejo alguns pontos aí fundamentais. O primeiro, quando você fala a questão da mobilidade. A questão da mobilidade, ela não é só do território luziense. Ela, na minha opinião, é uma questão metropolitana. É uma questão metropolitana, que a gente vai observar os grandes eixos de mobilidade, eles fazem uma articulação de centros específicos, de núcleos específicos, ligando a centralidade principal da RMBH, que é Belo Horizonte. Então a gente vai perceber, por exemplo, no caso de Santa Luzia, dois eixos principais, um que articula o distrito de São Benedito a Belo Horizonte, pela rodovia MG10, e um outro que articula o distrito sede de Santa Luzia, também com Belo Horizonte, que vai se dar pela rodovia MG20. Então vão ser praticamente dois eixos que correm em paralelo, gerando um problema sério de mobilidade intraurbana. Então, e isso a gente vai perceber em Vespasiano, em São José da Lapa, em Lagoa Santa e outras áreas. Neves também. Neves, sem dúvida, muito sério.
Então, eu entendo que a gente tem um desafio metropolitano a ser enfrentado. E esse desafio se dá pela articulação entre núcleos que a gente poderia chamar de núcleos secundários, que não quer dizer que eles são menos importantes, Sim. mas são núcleos que não são essa lógica de ligar o núcleo secundário ao núcleo principal, que é Belo Horizonte. A gente fazer uma ligação entre núcleos, até de forma a ampliar o desenvolvimento desses núcleos. Sim. E aumentar também a independência deles em relação a Belo Horizonte. Santa Luzia é também uma cidade geograficamente muito espaçada, né? Isso causa um problema que as pessoas pensam aí, as pessoas visualizam Santa Luzia como sendo duas cidades, né? Distrito e sede. E aí, como fazer para incutir nas pessoas uma sensação de pertencimento com toda essa distância? Porque quem fala que vai no centro, não vai no centro de Santa Luzia, vai no centro de Belo Horizonte. Então não tem essa sensação de pertencimento com a própria cidade. O que você acha que poderia ser feito para mudar isso? Bom, aí eu entendo que nós temos várias frentes. Uma delas é o próprio fortalecimento das nossas centralidades, né? Então, o fortalecimento da nossa centralidade econômica, comercial e de serviços a partir da Avenida Brasília. A gente entende que a Avenida Brasília deve deixar de ser um espaço de passagem e ser trabalhado como um espaço de estar, as pessoas irem à Avenida Brasília para fazer compras e contratar serviços. E, ao mesmo tempo, um fortalecimento do centro simbólico, que estaria localizado na sede, seria relacionado, em princípio, ao próprio centro histórico, e a outras áreas de valor histórico no contexto municipal, como o Mosteiro de Macaúbas, dentre outros. Além disso, a gente também precisaria de uma ação, como eu acabei de falar, de alguma maneira eu tangenciei dois aspectos. Sim. Um é o aspecto econômico e o outro é o aspecto simbólico, mas que eles devem caminhar juntos, porque isso passa muito pela perspectiva de valorização de Santa Luzia. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui entre 2005 e 2010, numa área ligada à gestão ambiental, de apoio às indústrias aqui do município, e foi um trabalho muito interessante. E agora, desde 2017, eu estou trabalhando como professor e pesquisador do Instituto Federal. E eu posso afirmar sem medo, Santa Luzia é um território incrível, incrível e cheio de potencialidades. O que a gente precisa é, de fato, elencá-las, porque não precisa nem falar descobri-las, porque elas já estão aqui. A gente precisa elencá-las, articulá-las e valorizá-las. Acho que o desafio está aí. Ok. Leandro, a gente vai mais para um breve intervalo novamente e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Nós vamos para o nosso último bloco. Muito obrigada. Como anda o site da sua empresa? Ele funciona? Site é coisa séria. Deixe nossa equipe te ajudar. Nossas soluções são totalmente customizadas. Pode ser um sistema, um site, um app. Nós conseguimos te atender. Entre em contato. DC Soluções, sites e sistemas inteligentes. Clínica Animalia, eleita por 3 vezes a melhor clínica veterinária de Santa Luzia. A única com pronto atendimento 24 horas para seu pet. Excelente estrutura de banho e tosa para deixar seu filhote sempre lindo e cheiroso. Toda a linha e cuidados com pets, medicamentos e brinquedinhos. Entre em contato. Fone 3642-2906. Rua Direita, número 253, Centro Histórico. Cuidar dos animais. Nossa missão com dedicação, profissionalismo e amor. Voltamos então para o nosso último bloco. Leandro, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite do Observatório. Vamos falar um pouco sobre o projeto que vocês têm liderado, as discussões sobre ele, que é o Parque do São Bené, que pretende ser ali na Mata do Raul, né? Como é que estão essas discussões, as tratativas? O que está acontecendo a respeito desse projeto? Bom, esse projeto é um trabalho que já vem de uma mobilização da comunidade já
acredito eu, há mais de 10 anos, né, com alguns momentos de maior mobilização e outros de menor mobilização. E de um ano para cá, através do projeto Memória, que é um trabalho muito interessante e que, na minha opinião, ele articula bem aquele aspecto que eu citei no bloco anterior, que é essa valorização do simbólico, uma outra leitura da história de Santa Luzia. Sim. E que foi identificada essa mobilização e que, através dela, nós promovemos e elaboramos um projeto de extensão que consistia, em uma primeira etapa, na mobilização de atores sociais em prol da implantação de um parque urbano na Mata do Raul. E esse processo foi ganhando força, né? A gente tem aí realmente 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de atuação aí efetiva. E é um processo que nessa etapa ele se dá através de chamadas públicas que tentam mostrar para a população que implantar um parque naquele local é um direito. Não é muito uma pergunta do tipo, vocês querem ou não querem a implantação de um parque? A implantação desse parque, de alguma maneira, dependendo da leitura que se faz, ela está prevista desde a implantação do próprio Conjunto Cristina no início da década de 80. Uma vez que ali aquelas áreas eram áreas verdes que já foram feitas em consonância com a Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano, que é a Lei 6766, e que destacavam áreas para o uso público. Então, uso público, o termo é muito claro, áreas livres de uso público. Então, o que a gente tenta fazer hoje é conscientizar a população de que isso é um direito e que isso é algo que vai ser benéfico para todo mundo e que, de alguma maneira, a gente precisa unir esforços para viabilizar essa implantação. Ali não é um terreno muito íngreme? Aí é uma dúvida muito pessoal minha. Não é um terreno muito íngreme para se construir um parque, no caso? Olha, é um grande debate, porque se por um lado ele é um terreno íngreme, por outro ele tangencia em vários pontos vias públicas, em que a gente conseguiria implantar mirantes, implantar praças, implantar espaços de permanência, e nas matas a gente conseguiria implantar trilhas. É uma área que tem cadastradas 7 nascentes, embora pelas secas dos últimos anos falam-se que várias delas teriam secado, e até pela própria degradação do local, mas a gente tem ali as 7 nascentes cadastradas, então a gente teria um espaço aí de relevância ambiental muito grande. E além disso, nós temos em vários pontos da própria mata campos de futebol e quadras implantadas, que a gente também poderia articular esses espaços ao próprio parque, potencializando o uso deles. Então, Leandro, mais uma vez, muito obrigada. Você quer deixar alguma dica para a população em relação ao contato com o IFMG? Como que eles podem procurar para uma possível parceria? Bom, eu quero reforçar, né, o Instituto Federal é um espaço público e que, portanto, ele é pensado para a sociedade luziense. Então, a gente tem alguns canais, o principal deles é a própria internet, né, ifmg.edu.br/Santa Luzia. E ali a gente tem todas as informações sobre os projetos em andamento, sobre as possibilidades de fazer um dos nossos cursos e os contatos com todos os coordenadores, com todos os professores. E a gente espera que cada vez mais cidadãos luzienses se envolvam com essa proposta, não só através de projetos, mas também enquanto alunos. Ok. Então é isso, a gente fica aqui com mais uma entrevista da semana. Hoje nós conversamos com o Leandro, coordenador de extensão do grupo IFMG de Santa Luzia, do Instituto, né? Se você quiser conferir mais entrevistas como essas, é só acessar as nossas redes sociais, o nosso Facebook e o nosso site, observatorioluziense.com.br. Muito obrigada!